Meu Deus, só faltam 15 minutos para acabar o plantão e ainda não consegui fazer minhas anotações. Como que você consegue? Bom, tem várias coisas que você pode estar fazendo. Quando eu comecei na enfermagem era muito pior, mas com o tempo você pega o jeito. Você vai entendendo o que é prioridade, o que não é, o que pode esperar, o que não pode. É fácil. Mas esse é o problema. Como que eu sei o que é prioridade e o que não é? Saia muito difícil. Sempre que eu trago aulas sobre sistematização da assistência de enfermagem aqui no canal, fica sempre uma pergunta no ar: como que eu faço isso num plantão agitado? É sobre isso aqui que eu vou te falar nesse vídeo. Então já clica no botão gostei, compartilha o vídeo e se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder mais nenhum vídeo, pega aí seu café ou chá rapidinho e seja bem-vindo a mais um vídeo de Enfermagem Total. Antes da gente ir para o conteúdo, um recado rápido. Eu descobri que mais de 70% das pessoas que me assistem por uma televisão. E eu sei que pela televisão é bem complicado você deixar o botão gostei, clicar, dar um like no vídeo e tal, mas faz um esforcinho aí, pega esse tempo agora no início do vídeo, já dá um like, ou se não, puxa aí seu celular rapidinho, se inscreve no canal e dá o like por lá, certo? Que isso me ajuda demais. Mas vamos falar sobre SAI num plantão agitado. Se você é novo por aqui e nunca viu uma aula minha sobre sistematização da assistência de enfermagem, se acostume, você vai ver muito essa figura aqui. Eu sempre costumo explicando o que é a sistematização da assistência de enfermagem para você. Tem muita gente que não conhece, né, e chega aqui pela primeira vez para assistir um vídeo sobre SAI. Inclusive, escreve para mim nos comentários se esse é o seu primeiro vídeo que você está assistindo sobre a sistematização da assistência de enfermagem, tá chegando agora nesse assunto, teve agora recentemente na faculdade. E muitos que já tiveram contato, mas não entendem corretamente o que significa a sistematização. E para a gente falar de fazer ela num plantão agitado, a gente precisa entender de fato o que é a sistematização. O trabalho de enfermagem, ele só funciona na prática, pois nós temos a sistematização que cuida de todos os eixos que são necessários para a gente ter um cuidado de enfermagem. Que eixos são esses? Existem três. É o método científico, o dimensionamento de profissionais e os instrumentos. Aí você pode estar se perguntando nesse momento qual é a relação entre esses três eixos. Tá? Nós temos o método científico, o dimensionamento e os instrumentos. Imagina que você tem um baita de um processo de enfermagem super bem elaborado, com práticas de enfermagem, com a prescrição de enfermagem super bem elaborada, mas você não tem nem profissionais, a quantidade de profissionais necessária para você colocar isso em prática, então já fica inviável. E muitas vezes você não tem uma POP, você não tem um instrumento dizendo como você tem que fazer aquilo. Você não consegue executar exatamente, por mais perfeito que seja esse seu processo de enfermagem. Suponhamos que você também tem a quantidade de profissionais necessárias, mas você não tem protocolos ou manuais, ninguém sabe como tem que fazer nada, não existe um protocolo, não existe uma padronização de trabalho, e você não tem também um processo de enfermagem bem estruturado. Cada um faz o que quer, ou se não, faz uma receita de bolo, né? Todo paciente recebe exatamente o mesmo tratamento, não importa se ele está com uma pneumonia ou uma úlcera varicosa. Aí fica também bem complicado. Então, um depende do outro. E é por isso que eu trago para vocês uma teoria, né? Na verdade, eu só dei o nome, mas é a teoria do banquinho. Eu costumo dizer que o trabalho de enfermagem, exemplificado aqui pela sistematização da assistente de enfermagem, é esse tampo do banquinho que sustenta o trabalho de enfermagem. E ele é sustentado por três perninhas. A gente tem o método científico, o dimensionamento de profissionais dos instrumentos. Se você tira qualquer uma dessas pernas, como qualquer banco de três pernas, se tira uma dessas pernas, o banco cai, não consegue se manter em pé, não consegue se manter sustentado. A mesma coisa é aqui o trabalho de enfermagem. Você tirar uma dessas perninhas, você não consegue manter um trabalho de enfermagem, pelo menos com qualidade, sustentado. E na prática profissional, quando as pessoas costumam dizer vamos fazer a SAI na prática, vamos fazer a SAI num plantão agitado, as pessoas estão dizendo do processo de enfermagem, né? A SAI, ela não tem 5 etapas, como você acabou de ver, mas sim o processo de enfermagem tem 5 etapas. Nós temos a avaliação de enfermagem, onde eu vou fazer exame físico, anamnese, vou entender sobre o meu paciente, vou procurar os problemas de enfermagem, vou transformar esses problemas em diagnósticos aqui na minha segunda etapa. Com os diagnósticos feitos através de uma taxonomia, de uma linguagem padronizada, seja NANDA, seja CIP, eu vou planejar a ação de enfermagem, ou seja, fazer uma prescrição de enfermagem, etc.
Numa quarta etapa, nós vamos implementar essa prescrição executada aqui, feita no meu planejamento. E por fim, eu vou realizar uma evolução de enfermagem. Certo, Fabio? Agora você entendeu o que é a sistematização da assistência de enfermagem, a diferença dela para o processo de enfermagem e que o processo de enfermagem tem essas 5 etapas que devem ser realizadas de acordo, né, com cada paciente, de acordo com suas necessidades, a gente vai adaptando isso. E como que você faz isso num plantão agitado? Geralmente isso é uma atividade que demora, demanda muito tempo do profissional, principalmente quando você é um profissional recém-formado que não tem tanta prática, tanta afinidade assim com o processo de enfermagem. Eu estou trazendo para vocês um caso clínico, a gente vai ler juntos e na sequência já vai ter uma resolução. Se você quiser, pode tentar, fica à vontade. Né? Você pausa aqui agora no próximo slide, que eu vou apresentar o caso clínico, você escreve para mim nos comentários quais diagnósticos você colocaria para o paciente, etc., como você realizaria esse cuidado de enfermagem, e na sequência eu vou continuar falando aqui seria, digamos, a resposta correta. É claro que existem diversas interpretações, mas você pode deixar para mim nos comentários que aí eu comento se também seria aplicável ou não e por qual motivo não seria aplicável. O meu canal do YouTube você com certeza já conhece e gosta de atualizar os seus conhecimentos de enfermagem através dele. Mas você sabia que aqui no canal eu também tenho uma área de membros que vai poder otimizar os seus estudos de enfermagem a um outro patamar? Ao se tornar membro aqui do canal, você ganha vantagens incríveis. Entre elas, por exemplo, para cada vídeo você vai ter exercícios interativos para você avaliar ali o seu conhecimento. Outra vantagem, por exemplo, é você ter acesso a uma pasta com todos os slides com antecedência. Então você já vai assistir o vídeo com o slide que eu vou estar usando na aula na mão para você poder fazer aquela sua anotação marota. Se você se interessou, clique no botão azul que tem aqui embaixo desse vídeo, seja membro, ou se não, procure aqui na descrição desse vídeo o link e conheça mais sobre esses planos. Nós temos aqui um paciente masculino de 23 anos que colidiu com sua moto em uma lixeira. Então o paciente estava andando de moto, colidiu. Caiu de moto, bateu o tórax contra uma lixeira de ferro. No momento do atendimento, o mesmo já havia se deslocado do local do acidente até o outro lado da rua. Estava sentado, sem capacete, lúcido, orientado, comunicativo, com palidez cutânea. Negou dores no pescoço e nos membros superiores, referiu dor no membro inferior direito devido às escoriações. Não apresentava sinais indicativos de fratura. Apresentou dispneia e dor à palpação do tórax. Realizada a verificação dos sinais vitais, apresentando PA 13/7, frequência cardíaca de 76, frequência respiratória de 19, saturação de 97, Glasgow 15, e foi conduzido ao hospital de referência. E aí, com base nesse caso, o que a gente pode estar pensando? Nesse caso, então, foi feito o quê? A avaliação de enfermagem. O paciente chegou para mim, chegou recém no hospital, eu sou enfermeiro da emergência, vou receber esse paciente e vou fazer uma avaliação. Seria o quê? A anamnese entende essa história, ou seja, recebi esse mesmo caso clínico, às vezes de forma oral, ali feito pelo pessoal do SAMU ou pelo resgate. Eles vão dizer isso para mim, isso já serve como anamnese, colho mais alguma informação oral junto com esse paciente, pois ele está lúcido e orientado, e realizo o meu exame físico. E aí eu vou levantar os problemas de enfermagem. Quais são os problemas que esse paciente tem? Então, nesse caso aqui, por exemplo, dispneia, palidez cutânea, dor em membro inferior direito e dor à palpação no tórax. Esses são os problemas. Isso não são diagnósticos de enfermagem. Nós temos que transformar isso em diagnósticos. E para essa determinação dos diagnósticos de enfermagem, o enfermeiro pode estar utilizando a taxonomia, né, ou a linguagem padronizada, que ele tenha mais domínio, se não for padronizado na instituição. Pode ser que nossa instituição seja padronizada. Nós utilizamos NANDA, nós utilizamos aqui CIP, nós utilizamos aqui OMARRA, ou nós utilizamos aqui uma folha padronizada, uma folha de SAI padronizada, que foi com base na NANDA, mas você só pode escolher entre esses diagnósticos que estão aqui. Você não tem direito de escolha livre. Existem diversos critérios. Já com esses diagnósticos levantados, qual que é o seu objetivo? O seu objetivo é ajudar, orientar, supervisionar, planejar, encaminhar a vítima com base naquilo que você viu anteriormente. Então, se você tem um processo respiratório, um diagnóstico de enfermagem respiratório, em geral, você quer fazer o quê? Pelo menos a monitoração.
disso. Então você vai instalar um oxigênio de pulso e o catéter de oxigênio se necessário. Nesse caso não está sendo necessário, porque o paciente está saturando 97, como foi dito para a gente no caso. E após esse processo, a gente faz uma anotação de enfermagem, nesse caso aqui é a evolução de enfermagem, escrevendo esse relatório de enfermagem quase dentro dele. Só que aí vem o pulo do gato. Fábio, você me disse exatamente as etapas e essa é a parte difícil de fazer na prática. Como que eu consigo fazer isso num plantão agitado? Existe uma frase que eu acho maravilhosa, citada por Álvaro Lefebvre no seu livro da aplicação do processo de enfermagem. E lá ela traz que o processo de enfermagem deve ser utilizado de forma dinâmica, a partir do momento em que o enfermeiro ele domina as etapas do processo de enfermagem. Por isso que eu costumo dizer, se você é enfermeiro de terapia intensiva, urgência e emergência, eu particularmente sou um pouco contra que profissionais recém-formados vão direto para esses setores, porque você de fato precisa desse domínio do processo de enfermagem para você não executar nada de forma mecânica. E é normal. Se você está indo direto para a urgência e emergência, muitas vezes você vai aprender protocolos, você vai fazer receita de bolo nos pacientes, vai todo mundo receber quase o mesmo cuidado. Todo cara que chegar lá com saturação, desaturando, você vai fazer exatamente o mesmo cuidado para todos. E não necessariamente todos deveriam ter o mesmo cuidado. Só que isso vem com o tempo. Com o tempo você vai pegando essa prática de internalizar e dominar essas etapas do processo de enfermagem. Então, num caso, suponhamos, de emergência, onde você tem que acionar de forma rápida, você tem que trabalhar, né? Você tem vários desses pacientes, imagina, a gente falou só de um paciente aqui, demoramos 10 minutos aqui de aula, imagina você tendo 30 desses na sua porta. Então, você não tem esse tempo todo para fazer esse processo, abrir NANDA e tal. Então, o que você faz? Em geral, você vai mexer na ordem desse processo de enfermagem. Você vai fazer a avaliação de enfermagem com anamnese, exame físico. Exame físico também nada de cefalocaudal nesse primeiro momento. Vamos fazer exame físico realmente pontuado naquele problema que você tem ou que você está referindo naquele momento. Daqui eu já posso partir, veja bem, ó, eu estou na primeira etapa, eu posso partir para a quarta etapa do processo de enfermagem, que é a implementação. Porque eu já levantei os problemas, nem cheguei a transformá-los em diagnósticos, né, etapa 2. Mas com esses problemas eu já sei, eu já posso, o paciente está dessaturando, o que eu vou fazer? Vou levantar a cabeceira, vou colocar um catéter, vou colocar um oxímetro de pulso. Veja que eu não precisei passar pela etapa 2 ou 3, eu já fui para a etapa 4, porque era necessário, era uma situação de urgência, uma situação de emergência. E isso vem com o tempo, vem com o treino. Treino através do que, Fábio? Casos clínicos e prática profissional, né? Simulação realística ajuda demais, mas a gente sabe que infelizmente está um pouco distante ainda na realidade do Brasil, mas se você tiver oportunidade, vá, faça, né? Que isso também ajuda demais. Então a dica para você realizar a SAI num plantão conturbado, em que você tem muitos pacientes e etc., é você de fato dominar o processo de enfermagem. Entenda quais são cada uma dessas etapas e como você pode utilizar o processo de enfermagem de forma dinâmica. Esse vídeo aqui te trouxe essa ideia, mas existem vários outros, mais de 30 vídeos sobre o processo de enfermagem aqui no canal e em vários deles eu falo exatamente como você consegue utilizar esse processo de enfermagem de forma dinâmica. Se você gostou desse vídeo, clica no botão gostei, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder mais nenhum vídeo. Considere também clicar aqui no botão embaixo, seja membro, tenho certeza que vai dar uma guinada, vai dar uma ótima otimizada aí nos seus estudos em enfermagem. Eu te vejo na nossa próxima aula aqui no canal. Até a próxima. Tchau, tchau.